Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Samuel Borges, sou engenheiro de dados, esse daqui é o canal da Rescue Point. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma feature nova, nem tão nova assim, né? Que ela foi lançada em março desse ano, mas ela muda o jogo de como você utiliza seu pipeline do Azure Data Factory, integrando com o Databricks, e quanto que isso pode reduzir de custo dos seus pipelines para você. Mas antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela moral para nós, eu espero. Já deu like? Já se inscreveu? E aproveita, depois que você terminar de ver o vídeo, se fizer sentido, compartilha com o teu camarada, com a tua amiga que precisa disso no trampo dela, beleza? Bom, então qual que é o stack que eu trabalho há muito tempo, tá? Eu trabalho com o stack que é o Azure Data Factory, que ele vai fazer a camada de ingestão. Geralmente eu não coloco transformação nesse cara. Depois eu uso o Storage Account, eu pego todas as informações que eu colhi, eu jogo para dentro do Storage Account, geralmente no formato Parquet. E aí depois, dentro de um container de staging, né? E aí depois eu venho com Databricks através de um notebook que vai se conectar no Spark, que vai ler o conteúdo dessa pasta staging, vai pegar esse arquivo Parquet e vai transformar ele numa tabela Delta no final. Ele lê o conteúdo e depois transforma ele em Delta. E daí para frente eu posso criar as várias fases, né? Então, por exemplo, essa primeira seria a bronze, né? E aí depois eu faço o enriquecimento e tratamento no dado, criando a camada silver. E aí depois eu faço cruzamento dela e de outras tabelas, gerando meu Golden Record, que vai direto no relatório ali do Power BI, do Tableau, seja lá o que você usa aí dentro da tua empresa. Então eu vou mostrar para vocês como que tá hoje, como que fica lá dentro e como você ativa essa feature nova do Data Factory, que ainda está em preview, mas já dá para usar. E ele vai trazer uma funcionalidade muito melhor para você trabalhar. Bom, então eu vou mudar de monitor aqui, ó. Se liga. Eu tenho um pipe zerado do Data Factory, certo? Então, por exemplo, geralmente eu faço um copy data, né, que eu vou me conectar numa origem, pode ser um Oracle, SQL, API, sei lá o que eu vou fazer. Aqui no source eu coloco quem é a origem do dado, aqui o sync para onde que eu vou gravar. E, geralmente eu já cadastro os datasets ali e eu falo que ele é um storage account e tal, beleza, e ele vai gravar lá para mim, até aqui sem segredo. Aonde todo mundo sempre fez o notebook, nesse cara aqui, ó. Então, por exemplo, quando termina esse job, o que que ele faz? Ele vem aqui no Databricks, e aqui dentro dos Databricks eu coloco qual Databricks eu vou usar. Vou pegar um aqui de exemplo, vai, sei lá, DA General, e aí eu já tenho umas configurações pré-definidas do job aqui, né? E aí depois eu falo qual que é o notebook que ele vai rodar. Só que aí que tá a amarração. Isso é um conceito antigo já, se for parar para ver, porque isso te força a sempre você usar um cluster Spark. E às vezes o que você vai rodar não tem necessidade de ser com o cluster Spark. Por que que eu tô falando isso? Vou mudar aqui para outra tela aqui, eu pedi pro ChatGPT fazer um comparativo. Eu vou aumentar aqui, ó. Ó, cenário de comparação entre o Spark Cluster e o SQL Warehouse. Então, para execuções curtas e frequentes, né? Por exemplo, join de 3 milhões de linhas, 10 segundos, rodando muitas vezes ao longo do dia. Com o Cluster Spark, ele sofre com cold start. O que é o cold start? É aquele tempo que o cluster demora para subir. E aí você tem três cenários possíveis, né? Ou você vai usar um cluster all purpose, que você vai apontar ele, cadastrar ele como linked service no ADF, ou você vai colocar uma configuração de job cluster já pré-definida, ou você vai usar um pool de cluster. O pool é legal, que, por exemplo, se você tem vários, quando uma máquina está deletando, ela parou de ser usada, ela tem um tempo de idle dela. Vamos supor que chegou outro job para usar, ele vai usar essa máquina já sem ter o tempo de cold start dela. Então, por exemplo, as máquinas geralmente no Databricks, elas demoram de 7 a 10 minutos para subir em alguns casos, né? Então, esses 7 a 10 minutos você está pagando. Se liga, você está pagando. Então, depois, se essa máquina já estava startada, ela está em idle ali esperando, chegou outro job, o serviço de pool ele vai fazer você bater direto nessa máquina e já sair executando. Você não vai esperar 10 minutos. Isso você ganha tempo e dinheiro. Mas ainda assim, não é o melhor cenário. E aí, desligar o cluster a cada run. Vamos supor, você desligou o cluster e subiu de novo, você já vai ter o tempo de subida outra vez. Deixar ligado. Aí você paga o tempo ocioso, porque você não vai usar essa máquina o tempo todo, a não ser que você esteja usando um DLT, que é um Delta Live Table, ou alguma outra coisa, tá? Mas se não for esse caso, irmão, não precisa. Bidding por segundo. Então, o SQL Warehouse ele tem essa diferença, né? Eu vou rodar lá. Qual que é a diferença, mano? Aqui eu tô rodando um notebook, que pode ser um Python, um Scala, sei lá. Olha o cenário. Mas vamos supor que eu tô rodando uma query em vez dentro do notebook. Aí, porra, eu tô pagando um Spark para rodar query. E não é o melhor cenário, né? Aí, muita coisa do Python eu posso transformar em SQL. Tanto, pô, enriquecimento, transformação de dados, uma porrada de coisa. Pô, o SQL é uma linguagem que mais gente conhece.
pessoal bitolou em fazer tudo em Python e Spark, mas, pô, quando eu tô falando de volumetria mínima, eu prefiro muito mais fazer em SQL. Agora, quando eu tô falando de petabytes, quando eu tô falando de terabytes e informações muito grandes, por exemplo, dados de telefonia, empresas bancárias e tal, porra, Spark, não tem nem o que falar. Agora, quando a gente tá falando uma tabela de 1 giga, a tabela de 500 mega, a tabela de até 2 GB, vamos falar assim, velho, eu rodo ela no SQL. Não tem por que eu não rodar no SQL, tá? Então, o SQL com serverless, ele tem um cold start relevante, então ele é bem rapidinho para startar. Tem o modelo Classic antigo e tem esses modelos serverless. Então, pô, o serverless ele te deixa bem mais rápido. O Photon você pode ativar ou não ativar dentro dessa máquina. Você pode escolher. Você paga mais por ele, mas, pô, o tempo de execução voa lá no teto, né? E você não paga idle. Então aqui, ó, quando eu tenho um outro cenário de ETL pesado e contínuo, que é aquele que eu falei que pode ser um lance bancário, você pode usar aqui um spot mais pulso, você pode reduzir o custo dela. Então você vai usar uma máquina lá mais parruda, com o Spark, que o Spark é feito para isso, para processar a sua consulta e suas transformações de forma paralela, reduzir meio que na infraestrutura, aí a gente está falando mais de data platform, reduzir o esquema dela aqui, e fazer uma escala horizontal para grandes valores, né, grandes volumes. E o overhead de spin-up diminui ao longo das horas. Já no caso do SQL Warehouse, você paga DBU por toda a janela ou vCores provisionados, e no caso é dedicado. O pool fica sempre ligado, né, e paga até no idle. E para cargas longas, isso daqui não fez muito sentido, tá falando bem, eu estou só relendo aqui, mas não fez muito sentido não. Em curtas palavras, a longo prazo, uma query muito pesada para rodar num cluster SQL Warehouse, aí já não é mais o cenário. Talvez ele seja mais custoso para rodar lá. E como você paga por segundo, ele pode levar mais tempo e sair mais caro. E aí, quem vence aqui no caso do de cima é o SQL Warehouse, e quem vence no cenário de baixo é o SQL Cluster. Por que eu estou falando disso linkado com isso? Esse cara sempre me força a rodar queries ou qualquer coisa que eu vá rodar num cluster Spark. Se for notebook e era um Python mesmo para rodar, pô, segue o jogo, continua aí. Mas, pô, eu vou rodar query e tal. Eu ainda migraria os dois cenários. Eu vou chegar lá para vocês verem. O que, que a Microsoft lançou no. Acho que foi no Microsoft Ignite que teve desse ano. Em março, eles lançaram essa paradinha aqui, ó. Não existia antes. Então, o que, que eu faço? Em vez de, que no de cima, eu vou até botar os dois aqui na tela. Peraí. Em vez de esse cara apontava para o notebook, ó, esse cara apontava para o notebook path, esse outro cara ele vai apontar para um job. E esse job ele vai ter que estar criado dentro do ambiente. Vamos ver se ele consegue pegar algum aqui criado dentro do ambiente, né? Vou pegar aqui um Databricks que ele já tem acesso e vamos ver se ele vai dar um load aqui, ó. Bom, pelo jeito o cara não tem jobs ou ele não tem acesso, né? O usuário que foi configurado lá no link de service não tem acesso. Mas enfim, os jobs apareceriam aqui, tá? Dentro dessa lista. Então se liga só, eu entrei aqui na abinha de jobs e pipelines e vou criar um aqui, ó. Esse é um ambiente meio que de desenvolvimento daqui. Então, o que que eu posso fazer? Aqui em Runs, ele não rodou nenhuma vez, mas aí eu vou colocar todas as configurações dele, certo? E a diferença desse cara é que, por exemplo, eu posso criar uma primeira task que vai rodar com Notebook, uma segunda task que vai rodar com SQL e tal. Mas vamos supor que eu vou rodar todos os meus caras usando um dbt, vamos supor, que é o exemplo que eu quero fazer depois, né? Ó, eu tenho aqui os tipos de pipeline, eu tenho um pipeline DBT. Aí eu aponto pro cara de onde tá, e beleza, e crio esse job, beleza. O que que eu vou fazer? Esse job vai ter um job ID, que vai estar aqui em cima. Esse job ID vai aparecer aqui, e beleza. Então imagina, em vez de eu fazer vários steps aqui dentro do Azure Pipelines, eu terceirizo toda essa parte de step para cá, e aí ele vai fazer dentro do Databricks, certo? Outro ponto tem gente usando o Data Factory como um orquestrador de jobs do Databricks. Então, hoje não precisa mais você fazer isso, né? Eu posso fazer tudo por aqui e beleza. Quando eu tenho esse lance combinado ali, por exemplo, um copy data e depois eu starto outro serviço, porra, até vale a pena. Agora, quando não tenho, não sei se vale a pena não, posso fazer tudo aqui, tá? Hoje eu não estou mais fazendo job na mão, eu estou usando uma parada que chama Databricks Asset Bundle. Inclusive, o próximo vídeo vai falar sobre ele, tá? Como que você vai usar isso e fazer de uma esteira CI/CD da criação do teu job, do teu notebook, de tudo que você vai fazer aí. E ter um controle de versão, voltar, rollback, não tem aquelas alterações de última hora ali para fazer. Então, nesse vídeo aqui, eu ia mostrar só isso daqui mesmo. Esses dois caras, tá? Que eu passei a usar esse cara e deixei de usar esse cara. Quando o cenário é outro, que ele só usava esse cara, eu simplesmente não usei mais o Data Factory
e passei a usar tudo do lado do cara. O que que você ganha aqui? Padronização, possibilidade de você rodar não só Job Spark, como você rodar STML, se você usar o DBT, você usar o Query, você fazer meia mussarela, meia calabresa, usar um notebook e um SQL. Você terceiriza essa parte para cá. Se tiver que fazer junto com o ADF, você faz. Se tiver que fazer separado, faz só aqui. E beleza, tua vida vai melhorar muito. Fechou? Bom, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e aproveita para se inscrever, tal, compartilha, é o mesmo papo. É isso aí. Até o próximo.